Viver Bem, oferecimento show de prêmios Nordestão. São muitos prêmios para você ganhar. Instituto de Radiologia, excelência em cada diagnóstico. Bom dia, mais um sábado, né? Já estamos aí no mês de agosto, Viver Bem está no ar. Que coisa boa te encontrar aqui mais uma vez para a gente falar sobre saúde, sobre qualidade de vida e para ajudar você e toda a sua família a seguir aí pelo caminho mais saudável na vida. Lembre-se que você pode manter um contato direto com a gente durante a semana inteira através das redes sociais. Somos Guia Viver Bem no Twitter, no Instagram e no Facebook. Tem também o nosso site, o guiaviverbem.com.br. Todos os dias publicamos notícias lá para ajudar ainda mais nessa questão da propagação da informação, né? Você tem o conhecimento, você vai saber o que deve colocar em prática e aí sim fazer as suas escolhas para ter mais saúde e para viver bem. O programa de hoje está cheio de coisa boa. Vamos falar sobre aleitamento materno, né? Estamos aí na Semana Mundial de Aleitamento Materno e a gente vai conversar com a Yolanda Montenegro, que é enfermeira, que realiza um trabalho muito bacana, orientando e ajudando as mães a conseguirem amamentar seus filhos, principalmente nos primeiros dias, nos primeiros meses de vida. Eu vou conversar também com a Hilma Campos, que é diretora da Duval Paiva, que completou 24 anos e realiza um trabalho maravilhoso. A gente vai falar um pouco sobre esse trabalho e sobre a evolução nesses 24 anos de Duval Paiva. Além disso, tem uma entrevista super bacana com a psicóloga Suzana Mello. A gente vai falar sobre o gerenciamento das emoções e como isso pode afetar a sua saúde física. Você não pode perder. Viver Bem de hoje está no ar. E nós estamos na Semana Mundial da Amamentação, né? A amamentação que é tão importante para a vida. A gente escuta muito falar que é aí que começa uma vida saudável, com essa amamentação, que é o alimento mais completo que o bebê precisa. Estou recebendo hoje a Yolanda Montenegro, da InfaCare, que ajuda muitas mães. Gente, eu vejo o trabalho de vocês no Instagram e fico pensando, nossa, por que elas não existiam antes, quando eu tive filho? Eu confesso que eu também queria ter me conhecido antes. Fala um pouquinho da importância desse trabalho, porque eu acredito que muitas mães, as mães têm esse desejo de amamentar, mas algumas realmente não conseguem. Isso. Né? Falta de informação, sempre dá para ter um jeitinho aí de ensinar e de conseguir que a criança realmente mantenha aí a amamentação exclusiva pelos primeiros 6 meses? Então, com certeza. A amamentação é algo natural, né? É esperado, mas a gente percebe que devido à quantidade de informações que vai gerando durante a gravidez, é como que caísse de paraquedas no colo daquela mãe um bebê chorando, né? Buscando o peito, e aí ela, e agora? Será que está sendo suficiente? Será que está alimentando? Será que o choro é fome? Né? O que será? Aí o peito fissura e sente dor. Né? Então, assim, aí tem o blues puerperal, nos primeiros 15 dias, principalmente, do pós-parto. Né? A chegada, quando nasce um bebê, nasce junto à mãe daquele bebê. Daí, o nosso papel como consultora de aleitamento materno é apoiar, empoderar, segurar essa mãe, né? E, claro, que o indicado é que existe, assim, alguns manejos, alguns sinais que precisam ser avaliados. Quais são os principais erros que as mães cometem aí para não conseguir amamentar? A informação é a base de tudo, né? Muitos mitos ainda que seguem, o leite está pouco, não está suficiente, aquilo, todo choro é fome, né? Confusão de bicos, né? O uso antecipado de bicos intermediários, mamadeiras, chupetas. E eu costumo dizer que às vezes a mãe se cobra tanto que até errando ainda é tentando acertar. Eu acredito que nenhuma mãe erra querendo errar, né? Não erra, mas as melhores intenções. Tá o tempo todo se cobrando e nosso papel é chegar lá, apoiar, tá tudo certo, vamos ajustar aqui, vamos fazer, assim vai aliviar um pouco mais, tratar da dor, né? Que queira quer não, quando existe uma fissura, existe uma dor. Então aquela maternidade que a gente aguarda com plenitude, né? Aquela foto de mural, até chegar aí tem um percurso. Tem um passinho, né? Tem um passinho. Eu digo que é uma das principais provas de amor, porque realmente não é fácil. Dói, né? Logo no começo dói.
uma das frases que a gente mais escuta, eu não sabia que ia ser tão difícil, mas não me falaram, eu não aguento mais ouvir pega correta, eu não aguento mais ouvir posicionamento, ou seja, como se algo fosse... O interesse da consultoria, né, eu fiz até um trabalho sobre isso, do papel do enfermeiro, né, como consultor, como o papel do enfermeiro como levar informação para essa mãe, como o médico também, a obstetra que todo mês ela visita, a visita ao pediatra ainda antes do bebê nascer, né? Pré-natal, né? Para você ir se familiarizando com alguns aspectos que podem acontecer com a chegada do bebê. Aquele bebê imaginado e a realidade da maternidade. Essa questão da orientação antes do bebê chegar, essa questão de preparar o bico, realmente é verdade? Tem que ter esses cuidados ou isso aí é mito? Mito. Passar esponjinha, ficar no sol, seu corpo já está agindo, né, com os hormônios necessários, responsáveis para isso. E a melhor orientação para a amamentação, ainda na gravidez, é a orientação. É buscar, hoje em dia tem as redes sociais, né, que busca artigos científicos, busca as redes sociais seguras, procura mesmo. Esse tema, né, dessa Semana Mundial, ela de fato me tocou, porque é isso que de fato favorece a amamentação, empoderar mães e pais, né? Porque o princípio de tudo está na informação. Olha aí, que bom. Se você pudesse resumir aí umas informações para ajudar as mães que estão assistindo o programa, para que elas realmente consigam amamentar seus filhos e fiquem felizes e realizadas, né? Porque eu acho que a mãe termina ficando um pouco frustrada quando ela não consegue cumprir essa etapa que todos os pediatras falam que é primordial para a saúde do bebê. Claro. Então, calma, muita paciência, muita persistência, busca informação, se percebeu que tem algo que precisa ser ajustado. Sentir dor não é normal, sangrar não é normal, precisa sim ser avaliado, procura, se não conseguir, né, fazer seu ajuste sozinha, procura o profissional capacitado. Hoje tem várias consultorias em Natal, né, tem muitos pediatras também que têm essa especialização e que podem ajudar durante a consulta. Né? E se permitam viver um pouco mais, tentar levar com mais naturalidade, com mais leveza. Eu deixo também um pedido para a rede de apoio. A rede de apoio é tudo, porque a gente só lembra do bebê. Ah, mas o bebê já comeu, o bebê já mamou. Gente, a mãe, né? Tomou banho, né? Se alimentou. Ela é a fábrica desse bebê. Ela é a fábrica para que tudo funcione. A fábrica precisa estar legal. Precisa dormir. Né? Precisa dormir sempre que possível. Né? Entender que os bebês passam por diversos saltos de desenvolvimento que requer um pouco mais da nossa atenção, do nosso cuidado e que vai passar. Né? E que a gente possa viver esse momento, não é fácil, mas com um pouco mais de naturalidade. É possível viver bem durante o aleitamento materno? É possível viver bem, claro, a base da vida, o melhor alimento do mundo, né? E eu gostaria também de aproveitar para as mães que sentem o desejo de doarem leite. Leite é vida, salvam milhares de vidas. E vocês são donas e proprietárias de uma fábrica de leite materno. Quanto mais vocês amamentam, quanto mais vocês ordenham, extraem o leite, mais leite o corpo vai produzir. Então, se vocês têm o desejo no coração de doarem leite materno, procure os bancos de leite que estão disponíveis, né, por telefone. Hoje vocês ligam e eles têm todo o aporte de busca. Tem na Maternidade Divino Amor em Parnamirim, a MEGEC, né, e, em Natal, que é a Januário Cico, e tem a Maternidade de Santa Catarina também, e eles ainda não conseguem chegar quase que nem na metade do que eles precisariam semanal. Porque realmente tem algumas mães que aí sim, elas não conseguem amamentar e esse leite materno é muito importante para a vida. Então tem medo do tipo de doar e faltar para o filho. Mais algo a nível de informação, que quanto mais... Não precisa ter problema, que não vai faltar leite. Agora, Yolanda, só para a gente terminar, tem mães que passam por essa fase que o filho, num determinado momento, precisa do complemento, por variados motivos. Como não fazer que essa fase atrapalhe o aleitamento materno? Como é que ela faz para que a criança, depois que passar essa necessidade, volte a mamar normalmente? Existem alguns casos que podem ser sim necessário,
né? E eu gosto de falar bastante para as minhas pacientes que antes de qualquer coisa, eu preciso que esse bebê esteja bem e que essa mãe esteja segura. Aí a gente vai cuidando, né, gradativamente dos outros pontos. E quando existe essa necessidade, a gente se orienta para que seja ofertado de uma forma que não faça confusão de bicos e fluxos, né? Um copinho, uma colher dosadora, essa fórmula, esse complemento precisa ser prescrito pelo pediatra, né? Quando a gente está acompanhando, a gente consegue manter o acompanhamento melhor. E existem outras maneiras também, que é a relactação, que o bebê faz, a complementação da fórmula pelo próprio peito, sugando através de uma sondinha. Acho que até mães adotivas às vezes conseguem amamentar, nós né? acompanhamos Desse jeito. já, sim, uma mãe adotiva que conseguiu amamentar. Olha aí, que coisa boa. Passa os contatos de vocês, porque eu tenho certeza aí que muitas mães que estão assistindo, nossa, preciso. Então, siga a Enfaquer na rede social, @EnfaquerNatal. E o contato é o DDD 84981140462. E qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês que estão aí assistindo o programa, e tiverem alguma dúvida relacionada à amamentação, nós vamos estar disponíveis no direct também. Olha aí, que coisa boa. Nossa, vai chover de consultas, viu? Yolanda, muito obrigada, parabéns pelo trabalho de vocês, né? Nessa semana de aleitamento materno é muito importante a gente divulgar a informação e mostrar que existem pessoas aí engajadas nessa causa que realmente faz diferença na vida de tanta gente, né? Muito obrigada. Eu que agradeço. E parabéns. Obrigada. E a gente vai para um rápido intervalo, não saia daí, já já tem mais Viver Bem. E já estamos de volta agora para falar sobre a Casa Duval Paiva, né? Todo mês a gente recebe algum profissional da Duval Paiva e a gente está muito feliz porque hoje a gente vai falar sobre os 24 anos da Duval Paiva. Esse projeto que começou há 24 anos, no mês de julho, né? Foi toda uma comemoração e a gente está recebendo hoje a diretora da casa, uma das diretoras da casa, a Hilma Campos, que está desde o início, né, Hilma? E como é que é para você olhar para trás e ver todo esse trabalho, os frutos, né, que vocês vêm colhendo com todo esse trabalho da Duval Paiva? Antes de tudo, queremos agradecer a oportunidade de estarmos aqui e tantas outras que já nos foram dadas, né, através de vocês. É um prazer imenso, porque é um trabalho muito dinâmico, é um trabalho que ao longo desses 24 anos a gente construiu uma história, né, em benefício à criança e ao adolescente portador de câncer, né, e os hematológicos graves. Então a gente tem trabalhado ofertando um serviço de qualidade, de transparência, de responsabilidade e com muita solidariedade. E eu acho que isso é fundamental. Então, quando a gente vê o trabalho assim, após 24 anos, ele continuando e dando os frutos, isso para a gente já é extremamente gratificante. E crescendo e sendo reconhecido, né? Porque o trabalho da Duval Paiva é reconhecido no país inteiro. Isso. O ano passado, este ano, nós recebemos, o ano passado, este ano, né? O prêmio da melhor ONG do Brasil. Ficamos nos outros anos entre o Nordeste, foi como a melhor do Nordeste, e conseguimos ser o melhor do Brasil. Isso não significa que chegamos ao nosso patamar, isso é um desafio, porque precisamos continuar mantendo a qualidade do serviço, a qualidade do que ofertamos, né? Trabalhando e com a humanização, acima de tudo, para essas crianças e adolescentes oncohematológicos que nos chegam. Crianças, adolescentes e suas famílias, né? Que a suas gente famílias, já destacou exatamente. aqui, todo um trabalho com as mães. Quantas crianças já passaram pela casa nesse tempo? Mais de 1.551 crianças e adolescentes já foram atendidos. Porém, quando a gente diz crianças e adolescentes, é como você bem disse, tem o seu entorno, os familiares, porque nós não só acolhemos a criança e o adolescente, mas sim seus familiares. Né? Isso vai desde os programas de geração de renda, isso vai do atendimento clínico, de odontológico, psicológico, toda uma assistência que vai para que a gente possa manter a saúde da família no momento em que aquela criança e aquele adolescente estão acometidos do câncer ou da doença hematológica. Então você precisa ver como um todo. E é muito bacana. Quem ainda não conhece a casa, vale a pena fazer uma visita que você vai perceber que tudo que a Hilma está falando é realmente verdade, é um trabalho de excelência e a gente fica muito feliz em sempre estar divulgando isso. Por quê?
porque a ajuda de quem está assistindo, a ajuda da população é muito importante para que esse trabalho se mantenha, né, Ilma? É fundamental. Faz 24 anos que nós trabalhamos e é o nosso maior parceiro é a sociedade. São as doações voluntárias que nos chegam, que mantêm essa casa funcionando em seu pleno funcionamento. A direção ela é toda voluntária, porém os funcionários, a equipe técnica, que em torno de 98 funcionários, todas são remuneradas, né? Com seus devidos encargos, né, sociais. Então, para que a gente mantenha esse trabalho, é necessário que essas doações continuem chegando, para que a gente mantenha a qualidade, né? E nós somos sempre muito transparentes, tanto é que essa transparência tem nos retornado através dos prêmios que nós estamos recebendo. E esse reconhecimento para a gente é importante porque é como se fosse uma prestação de contas àquelas pessoas que nos são solidárias, aquelas empresas parceiras, aqueles todos, a imprensa, toda ela que é parceira do nosso trabalho. Então, na hora que a gente recebe esse prêmio, a gente tem como um reconhecimento do trabalho que a gente tem prestado, né? E é uma prestação de contas nossa. Foi sempre assim, Hilma? Porque a gente percebe assim, hoje a Duval Paiva já está, é uma ONG que está sólida, que muita gente conhece, que muita gente se sente seguro para doar, para ajudar. Mas como é que era no início, quando vocês começaram? Nós começamos só 4, é uma história já bastante conhecida, né? Meu sobrinho teve câncer, meu irmão teve essa ideia de fundar a Casa de Apoio à Criança com Câncer no Rio Grande do Norte, aos moldes da casa que existia na Filadélfia, onde ele se hospedou. Então, quando nós começamos, tínhamos um bem, um imóvel, que foi doado pelo avô de Fernandinho, e nós 4 diretores, né? Que era Hilda, Daniela e Sueli. Até hoje nos mantemos assim, unidos, 24 anos contando essa história. E começamos com muita dificuldade, muitas vezes tivemos que arcar com as despesas do dia a dia, e não fomos nos surpreendendo que não era só albergar a criança ou adolescente. Na hora que você puxa o fio do novelo, vem muitas outras demandas. Então, a gente necessitou ter uma equipe de profissionais, dentista, psicólogos, assistentes sociais, nutricionista, terapêutica, fisioterapeuta, toda uma equipe, né, para assistir essas crianças. Precisamos também de pedagogos, porque entendemos que ele não podia ser afastado da escola. Ele precisava ter essa continuidade. E assim a gente foi crescendo de acordo com a necessidade. E isso fez a gente se organizar cada vez mais e implementar ações e projetos para que a gente pudesse ter este resultado que hoje nós estamos colhendo. Eu fico muito feliz. Inclusive, eu li essa semana que vocês fecharam um convênio, né, para levar essa questão da informação do diagnóstico precoce para as escolas. Diagnóstico precoce, quando a gente fala em câncer infantil, é primordial, né? Primordial. Quanto mais informação, melhor. Faz muitos anos que a gente vem com essa batalha da campanha do diagnóstico precoce. Graças a Deus, assim, hoje ela está ganhando forças, né? Porque a gente também começou de forma muito solitária, mas é aquela coisa, temos que dar o primeiro passo. Então, a gente sempre ousa esse primeiro passo, né? E a campanha do diagnóstico precoce é justamente porque quanto mais cedo a criança ou adolescente chegar para o tratamento oncológico, o prognóstico e as chances dessa criança e desse adolescente de cura ou de uma cura sem muitas sequelas é muito maior. E, infelizmente, ainda perdemos no Brasil muitas crianças e muitos adolescentes que chegam tardiamente ao tratamento. Não são diagnosticados o câncer precocemente, não chega ao diagnóstico, não chega nem sequer ao serviço para ser diagnosticado. Por isso que a gente está fazendo essa campanha, a gente já faz no Rio Grande do Norte inteiro, e agora com a parceria, né, com a Secretaria Municipal de Saúde, a gente pretende estar capacitando os professores, gestores que lidam com essas crianças e com esses adolescentes para entender como é o recebimento dessa criança e desse adolescente antes, durante e após o adoecimento, né? Após todo esse processo. Como fazer, como se comportar, para onde se dirigir e que essa criança, esse adolescente não perca o ano letivo. Além disso, teremos cartilhas, né, educativas que são trabalhadas nos principais sinais e sintomas do câncer. E tudo isso é ajudando a divulgar a importância do diagnóstico precoce. Então, a gente tem que capacitar as pessoas, tem que fazer com que elas entendam para onde elas devem caminhar,
como elas devem agir, né? E quanto mais cedo essa criança, essa adolescente chegar ao serviço correto, ao apoio médico, melhor será o resultado. E as chances de cura, né? E essa criança vai voltar para a escola após o tratamento. Exatamente, exatamente. Imagina. Isso é importante. E lembrando que essa criança, mesmo ela estando acometida do câncer, a gente, apesar dela não estar na escola, a gente tem um projeto, classe escolar, que eles já não falamos perdem, aqui sobre ele, né? ela não perde o vínculo da escola, a gente mantém. A gente tem um reforço escolar na própria Casa do Valpaiva. E hoje nós estamos com alguns adolescentes chegando à universidade com o nosso apoio. Temos, inclusive, funcionários hoje nossos contratados que foram ex-pacientes e hoje, por exemplo, é uma nutricionista da casa, entendeu? Que bom, né? Então, imagina, isso assim, porque a felicidade que isso gera nossa, no coração de vocês, né? com Nossa, certeza. mais do que dela, eu acredito, né? Porque a gente vê que ela passou pelo problema, mas ela continua na ativa. Por quê? Porque ela teve todo este apoio e a casa possibilitou que ela não se afastasse, apesar da doença, né? Ela não se afastou das necessidades vitais. E isso vai de acordo com a Organização Nacional de Saúde, o conceito mundial é esse, de que a saúde a gente tem que ver o indivíduo como um todo e não só a doença em si. Nossa, Rima, daria para a gente passar o programa todo Sim. aqui conversando. Tem muitos projetos, inclusive, né, teve agora recentemente todos os comunicadores reunidos para incentivar a venda do Big Mac. E eu fico muito feliz, eu desejo muitos anos de vida para a do Valpaiva, porque quando a gente faz um trabalho alinhado assim com esse propósito, vocês fazem a diferença na vida de muitas famílias e isso é muito importante. É muito importante, o trabalho voluntário é muito importante, as doações que nos chegam, eu até anotei aqui o telefone, porque eu nunca decoro muito. Divulga aí o telefone, mas porque para quem quiser conhecer, né? Primeira doar. coisa, eu convido a todos a vir conhecer a Casa do Valpaiva, na rua Clementino Câmara 234, porque é muito importante que as pessoas vejam o que é que estamos fazendo, conheçam os nossos projetos, nossas ações e possam, então, decidir se desejam doar para casa, né? E aqueles que doam também sempre nos visitam, porque nós estamos sempre convidando. Então, o nosso telefone para doações é 4006-1611. Então, convido a todos para vir na rua Clementino Câmara, conhecer a nossa casa, nossas ações, nosso trabalho. E, com certeza, vocês vão ficar satisfeitos com o que vão ver lá. Pois é, e eu assino embaixo que você vai ficar mesmo. Parabéns, Rilma, parabéns pelo esse trabalho e parabéns para todos os voluntários, todos os funcionários, todo mundo que faz a do Valpaiva realizar esse trabalho tão lindo, que eu sei que é a união de toda, todo mundo faz de a mãos força, dadas é verdade, fazer a sociedade. diferença. Isso, muito obrigada. Obrigada, muito obrigada a Viver vocês. Bem está aqui sempre de portas abertas para vocês. Eu sei, vocês sempre são tão parceiros e nós somos eternamente gratos por essa oportunidade de estar aqui divulgando o nosso trabalho. Porque quem vai ganhar com isso, com certeza, são as crianças e os adolescentes que estão precisando de toda ajuda. Exatamente. Muito obrigada. Obrigada a você e parabéns. A gente vai para um rápido intervalo, não saia daí, já já tem mais Viver Bem para você. Já estamos de volta agora para falar sobre emoções, porque é tão difícil a gente conseguir lidar com essas emoções, conseguir gerenciar, né, os problemas que surgem. Muitas vezes tem pessoas que transformam essas emoções em problemas para o corpo, né, e terminam adoecendo de verdade. A gente vai bater um papo sobre esse assunto com a psicóloga Suzana Mello. Bom dia, Suzana, bem-vinda ao Viver Bem. Eu agradeço o convite, a oportunidade de estar aqui, de poder falar sobre isso com vocês, que é uma preocupação nossa, né, do psicólogo em geral. As emoções podem prejudicar o corpo? Realmente uma doença pode surgir, uma doença física mesmo, a partir de uma emoção mal gerenciada? Certeza. Isso é um caminho, na verdade, é quando a gente não consegue gerenciar, como você disse, ou administrar o sentimento, a gente pode realmente adoecer, né? Por isso que até existe a expressão engolir um sapo, né? Então, às vezes, é bem isso que acontece. As pessoas se sentem não lidando com a coisa e colocando para dentro. Isso é ruim, né? Isso é péssimo. Não saber lidar com a emoção, não reconhecer. Hoje o que a gente percebe é a dificuldade das pessoas de reconhecerem a emoção, né? Reconhecer. O que é que você está sentindo?
Não sei. Nada. Normal. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Eu percebo muito uma dificuldade gigantesca das pessoas olharem para dentro, né? De encararem isso, que ninguém é perfeito, que você pode estar triste, que você pode ter raiva, eu digo muito, pode ter raiva da sua mãe, do seu pai, do seu filho. E assim, tem que aceitar isso e tem que lidar. Tem que aprender a lidar. Como lidar com isso? Quando você falou a questão de engolir sapos, né? Não é sair gritando com as outras pessoas, mas como colocar essa emoção para fora. Bom, a gente tem que reconhecer primeiro a emoção e levar essa emoção para um nível de consciência para o nosso pensamento. O que é que eu vou fazer com essa emoção? Eu vou transformá-la em uma agressão? Eu vou transformá-la em um sapo engolido? Em um sintoma? Uma dor? Não necessariamente. Lógico que não são todas as emoções que a gente vai lidar sempre brilhantemente sem poder adoecer, sem poder nunca. Às vezes acontece da gente, até a gente se predispor a tem um vírusinho aí que a gente talvez administrasse bem, mas aí a gente está precisando chorar um pouco, alguma situação que a gente viveu, e aí a gente acaba gripando e aquela gripe fica maior porque a gente está precisando chorar um pouco. Então, também a gente não vai dizer que a gente não vai adoecer nunca das questões emocionais. Mas quando a gente lida melhor com a emoção, a gente consegue ir para o mundo de um jeito diferente, reconhecendo a emoção e pensando sobre o que fazer com ela, ao invés de trazê-la como controle o tempo todo, né? Hoje as pessoas estão pensando que podem simplesmente jogar embaixo do tapete, eu não ligo. Então, assim, é difícil. E a conta chega lá na frente, A conta né? chega, uma hora chega. Suzana, e com relação às crianças, né? Porque um adulto, ele sabe que está sentindo a raiva, ele sabe que está triste, por aí vai. Mas a criança, ela não consegue diferenciar essas emoções. Como os pais podem ajudar? Olha, na verdade, as crianças reconhecem melhor. É? Em geral... Talvez elas não saibam falar sobre isso, né? Elas não conseguem, às vezes, nomear, não conseguem reconhecer que nome tem aquele sentimento, mas geralmente ela expressa melhor. Criança menor. Hoje a criança já está tão envolvida nos padrões sociais que ela hoje já está dissimulando um pouco mais ou entrando para essa coisa controlada que o adulto tem. Essa imagem, né, que a gente está hoje pensando que se emocionar, que viver a emoção é uma coisa negativa, que ou é frágil chorar, porque ela se emociona, porque ela se sensibiliza. Então, a criança, em geral, ela às vezes reconhece melhor o que ela sente. E os pais precisam já ir dando nomes para a emoção e reconhecendo, entendendo aquele sentimento. Eu entendo que você está com raiva porque eu não deixo você ver o celular, mas nós vamos fazer outra coisa. Então, na hora que você acolhe o sentimento, ele vai se transformar numa outra dimensão. Acolhe a emoção e a gente transforma isso em algo produtivo. Nesse caso, quando a gente fala nessa questão de guardar as emoções, uma ajuda de um psicólogo é fundamental, né? Porque para quem não entende ou para quem não tem essa coragem de se olhar e de colocar para fora o que está lá dentro, faz a diferença, essa ajuda. É importante buscar essa ajuda. Eu acho que a gente está tendo que hoje responder a tantas demandas que eu acho que reconhecer o que a gente sente tem sido uma tarefa às vezes difícil. A ajuda profissional, ela é muito bem-vinda, porque acaba sendo o profissional que está preparado ou que se preparou tecnicamente para reconhecer um pouco mais essa emoção e a pessoa, para ajudar a pessoa nesse caminho de reconhecimento do que é que está acontecendo com ela. Porque às vezes, assim, a gente não tem respostas, mas a gente tem caminhos. Para que a própria pessoa encontre suas respostas. Que, na verdade, hoje é o parar para pensar.
porque as pessoas não estão parando. A gente hoje está tendo que estar o tempo todo respondendo no WhatsApp, respondendo no Instagram, no Facebook, no trânsito. Então, são mudanças de comportamento que estão havendo hoje e que precisam ser reavaliadas passando pelo nosso crivo. Porque a emoção precisa passar pelos nossos valores, pela nossa consciência. Suzana, nosso tempo é curto, mas eu queria que você desse, assim, orientações para quem está em casa sobre como lidar com essa emoção, como colocar para fora, como não engolir sapo, enfim, como gerenciar isso, né? Tem um manualzinho, assim, que possa ajudar quem está em casa? Olha, eu acho que a primeira coisa é o reconhecer. Eu estou triste, ou eu estou com raiva, ou eu estou ressentida, ou eu estou magoada. Falar sobre ajuda? Falar sobre. Ou estou muito feliz, porque às vezes as pessoas ou estão fazendo de conta, né? Eu acho que a questão mais difícil de lidar com as redes sociais, que eu acho que é uma questão bem importante hoje, é que tem levado as pessoas a entrarem em contato com uma falsa alegria. Né? Tá todo mundo sorrindo, todo mundo bonito, todo mundo, né? Então, esse reconhecer o caminho e acolher essa emoção, ter consciência e negociar com a emoção. Dizer, eu não preciso, eu estou com raiva, não preciso matar alguém por isso. Eu posso pensar melhor o que é que eu vou fazer com essa situação de raiva. Esperar um pouco também, respirar, né, para deixar aquela emoção... Fazer a emoção passar pelo crivo da consciência. Eu estou com raiva, eu estou triste, eu estou... A respiração ajuda aí nesse... Sem dúvida, sem dúvida. É a gente tentar ser menos impulsivo, né? Eu acho que esse é o melhor caminho para a gente poder lidar melhor com a emoção. Pois é, aceite, você não precisa ficar doente. Não. Né? Por estar triste, por sentir raiva, não deixe que chegue nesse ponto. Bota para fora e vamos viver bem. Reconheça, acolha e decida o que você vai fazer. A vida é o resultado das nossas escolhas. É isso. Quando eu falo botar para fora, né, vai explodir. Não, Não. Fluir, não. falar sobre, tá com raiva, ficou com raiva de alguém, conversa, né, amigavelmente, deixa passar a raiva e vai conversando que tudo dá certo no final. Obrigada, Suzana. Volte sempre aqui no Viver Bem. Foi um prazer lhe conhecer. Obrigada pelo convite. Foi um prazer estar com você, conhecê-la. E estou à disposição. Com certeza. Vamos falar muitos outros assuntos relacionados à psicologia, que isso é muito importante. Muito obrigada. O programa de hoje fica por aqui. Obrigada por sua audiência. Lembre-se que você pode manter um contato direto com a gente através das redes sociais. Somos Guia Viver Bem no Twitter, no Facebook e no Instagram. Tem também o nosso site, o guiaviverbem.com.br e o canal no YouTube que disponibiliza tudo que é exibido aqui no programa para você. Então você pode pegar seu celular, pode entrar no computador qualquer hora do dia, qualquer dia da semana e acompanhar tudo que é exibido aqui no Viver Bem. Beijo, ótimo final de semana e próximo sábado a gente se encontra mais uma vez aqui na Band e eu estou te esperando. Viver Bem, oferecimento show de prêmios Nordestão. São muitos prêmios para você ganhar. Instituto de Radiologia, excelência em cada diagnóstico.